Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e hoje nós vamos refletir um capítulo muito sério, tá? O capítulo é o capítulo de números 35, é isso mesmo, penúltimo capítulo dessa série de números, né? E nesse capítulo nós queremos refletir porque Deus ele deixa claro que nem tudo é crime. Como assim, Olavo? Deus ele diferencia a intenção da consequência. Ele não passa pano para pecado, mas também ele procura não permitir que justiça vire vingança. Ele delimita situações, limites mesmo, delimita regras para que seja administrado e que as pessoas possam conviver numa sociedade justa, séria, que não tolera pecado, mas que também não permite vingança. Porque a vingança, ela não é permitida entre nós. O único que pode fazer a vingança é Deus. Não nos é permitido fazer vingança. A vingança quem faz é Deus. Certo? Então é disso que nós vamos falar hoje no capítulo aí de números 35. Eu quero pedir a você que, se você gosta desse conteúdo, se você gosta de uma reflexão simples, sincera e bem direta, por favor, considere se inscrever no canal, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações, porque aí você vai ser avisado de quando eu fizer novos vídeos. Eu faço vídeos todos os dias aqui refletindo um capítulo da Bíblia. Deixe o seu comentário, já que o seu comentário faz com que nós sejamos corrigidos, sejamos elogiados, criticados, não há problema nenhum. Se você fizer isso com elogio, com respeito, com inteligência, você pode criticar sem problema algum, que será bem-vindo a sua crítica. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que também mereça receber esse conteúdo, esse vídeo, e deixe o seu like. O like é fundamental, porque aí a plataforma entrega esse vídeo para mais pessoas, e mais pessoas podem vir aqui para a nossa comunidade, também ler a Bíblia todos os dias, e principalmente procurar viver de acordo com aquilo que ela nos ensina, ok? Vamos lá então ao contexto de capítulo 35 de Números, né? Números 35. O que acontece, pessoal? Como eu já falei, essa última trilogia, né? 33, 34, 35, inclusive o capítulo 35 é o penúltimo, né? Amanhã nós vamos para o último capítulo de Números, capítulo 36. Mas nesse capítulo 35, o povo já está ali na cara do gol, como se diz, né? Já está com o pé na terra prometida. Então Deus está impondo limites. Nós já vimos aí nos capítulos anteriores, imposição de limites, como é que vai ser isso, como é que vai ser aquilo, como é que vai ser distribuída as terras e tal. Nesse capítulo, ele fala sobre a divisão, né, das terras, a doação das terras para o povo levita. Por quê? Porque o povo levita, ele era o povo destinado, né, o povo que trabalhava no tabernáculo. Ele trabalhava nas coisas de Deus, ele administrava tudo aquilo que estava voltado para Deus. Então ele não fazia o trabalho, ele não tinha como ter gado, como trabalhar, como guerrear, não. Ele era dedicado a toda a administração referente às coisas de Deus, certo? Doações feitas pelo povo, doações que precisava fazer a algum pobre, enfim. Tudo aquilo voltado, né, auxílio aos sacerdotes, tudo que o sacerdote precisava, ele estava ali, né, eles estavam ali dispostos a fazer, enfim. Em todas as coisas de Deus, os levitas eram responsáveis ali por aquela administração. E por isso, Deus orientou, né, ordenou que dessem algumas cidades para eles, para que eles pudessem viver dignamente, né, e assim servir a Deus e o povo também, logicamente, né. E o outro fato desse capítulo que me chamou muita atenção e que eu quero explorar um pouco mais é a questão da cidade de refúgio. Deus institui cidade de refúgio. O que seriam essas cidades de refúgio? O que acontece? No caso de haver um assassinato, um homicídio de forma não intencional, Deus não acha justo que você seja julgado como se fosse intencional. Então, se você cometeu um delito de forma acidental, de forma imprudente, mas que não foi intencional, você seria destinado, você seria encaminhado para essa cidade de refúgio, você ficaria lá para que você ficasse livre da vingança, né, do vingador de sangue, se alguém pudesse se vingar de você. Imagine que você num trânsito,
você atropelou uma pessoa, a pessoa não respeitou a faixa de pedestre, atravessou, você não viu, atropelou aquela pessoa. Você não teve culpa. Porém, você foi responsável aí pela perda da vida de uma pessoa. E aí imagine que algum parente dele, o esposo, o filho, fica furioso e quer se vingar, né? Ele não aceita que você não teve culpa. Ele simplesmente é levado pela emoção e quer se vingar de você. Não é justo. Então Deus, ele permite que haja a cidade refúgio para que você fique lá, e você teria que ficar lá enquanto o sacerdote estivesse vivo. Depois que o sacerdote passasse, né, fizesse a sua passagem, morresse, né, você poderia voltar ao convívio lá das pessoas. Porém, isso não pode ser confundido, tá, pessoal, como passar pano. Então eu posso fazer besteira que eu fujo ali, eu me escondo. Não é isso. Os pecados intencionais, se você dirigiu intencionalmente, você estava, por exemplo, esse mesmo exemplo, você estava fazendo pega. Você está fazendo pega, você sabe que não pode fazer, você estava fazendo pega, dirigindo alcoolizado e dirigindo em altíssima velocidade. E você viu uma pessoa num ponto e você, quer saber? Vou em cima dessa pessoa, e você vai. Você foi intencional, você fez de propósito, certo? Essa pessoa, eu, por exemplo, eu no Uber, estou no Uber, a pessoa solta no meu carro sem pagar, eu corro atrás da pessoa e atropela a pessoa. Então, aquilo foi intencional meu, eu fiz de propósito, para me vingar. Aí sim, esse tipo de erro ele tem punição severa, tem lá apedrejamento, tem lá a morte por faca, enfim, tem lá as leis que regiam aquela comunidade. Inclusive eu convido você que leia o capítulo, tá? Leia o capítulo de Números 35, é um capítulo que tem nuances, tem detalhes, e acho que vai ser interessante você ler, até porque você se sensibilize, né? Tenha a sua sensibilidade, reflita aquilo que Deus tocou o seu coração, que não necessariamente é o que eu estou refletindo aqui, e deixa no comentário, comenta aí o que você achou, o que você refletiu desse capítulo, se você achou que faz sentido essa reflexão, para a gente trocar ideias realmente sobre a Bíblia. A intenção aqui é cada vez mais espalhar a palavra, né? Ajudar, né? Ser um representante que possa espalhar a palavra de Deus. Eu sei que é um pontinho aqui de agulha ali, mas não tem problema. Se nós conseguirmos atingir uma pessoa sequer, já vai ter valido todo esse esforço, porque a intenção é essa, é refletir, é ler realmente aquilo que tem a Bíblia, viver aquilo que a Bíblia me ensina e procurar dividir, procurar incentivar que mais pessoas façam isso. Legal? Agora trazendo essa reflexão para os dias atuais, para os dias modernos, né? Acho que todo mundo, né, pessoal, já precisou de uma cidade de refúgio, né? Todos nós já cometemos erros que não queríamos cometer, fomos levados a cometer. Levados por quem? Por alguém? Você está colocando a culpa em alguém? Não, levados por nós mesmos, às vezes pela nossa vaidade, às vezes pelo nosso relaxamento, às vezes pela nossa procrastinação. Nós mesmos não tínhamos essa intenção, mas acabamos, nosso orgulho, não é isso? Como nós somos levados, né, pelo orgulho, pela vaidade, como nós erramos, né? Quando nós nos baseamos nesse tipo de sentimento, né? Então Deus, ele vê isso, ele entende isso. Não é que ele passe pano, mas ele não pode, por isso, aplicar a pena capital em você. Não é justo. Ele quer que você se transforme. Então, se você cometer um erro imprudente, um erro que não foi intencional, ele vai te dar a punição proporcional àquilo que você merece. Por exemplo, lá na cidade de refúgio, essa pessoa que estava na cidade de refúgio, ela estava livre lá na cidade de refúgio, só que ela estava longe da família dela, da parentela dela. Então, de uma certa forma, ela estava sendo punida. Claro que ela estava sendo punida. Ela estava longe do trabalho dela, ela estava longe da parentela dela, ela tinha que ir lá se virar, né? E tudo bem, eu não perdi minha vida, mas eu tenho que ficar aqui, e quanto tempo o sacerdote viver, eu tenho que ficar ali. Então ele tinha punição, sim. E é o que a gente passa. Muitas vezes a gente passa por, no popular se diz, a gente passa por aquele deserto, né? A gente passa pelo deserto ali, você vê que o tempo que o povo passou pelo deserto, o quanta coisa aconteceu. Muita gente que estava ali não ficou, muita gente morreu, os seus descendentes foram que acabaram usufruindo, né, da terra prometida. Por quê? Porque muitos desacreditaram, muitos não foram fortes o suficiente, só sabiam ficar reclamando de água, só sabiam ficar focando em escassez, certo? Uma coisa que eu notei aqui,
eu achei interessante, eu queria dividir com vocês aqui. As cidades de refúgio, elas eram lugares preparados por Deus para pessoas que causaram a morte de alguém sem intenção, como eu falei aqui. Não era um assassinato premeditado, não era alguém mau, certo? Não era alguém mau, alguém ruim, alguém vingativo, alguém odioso, não. Alguém comum, alguém temente a Deus, que acabou cometendo erro, acabou cometendo uma imprudência e cometeu uma coisa grave, mas não intencionalmente. Então Deus dá a medida, né? Ele dá proporcionalmente aquela pena, e essa pena era ficar refugiado lá nas cidades, essas chamadas cidades de refúgio. E aí Deus faz algo impressionante, na minha opinião, né? Ele separa lugares específicos para que essas pessoas não fossem mortas injustamente. Foi aquilo que eu falei, né? Entes, parentes quisessem se vingar, quisessem ter a sua perda, né, vingada dessa forma. Isso aí estaria sendo injusto. E, inclusive, isso também está protegendo a pessoa que ia se vingar. Porque a pessoa que ia se vingar, com certeza ia pecar. E ela ia ser punida. Além dela ter perdido, né, o convívio com aquela pessoa que ela amava, ela ainda ia ser punida. Então, Deus está protegendo não só a pessoa que pecou de maneira sem intenção, de maneira não intencional, mas também Ele está protegendo aquele que ia cometer a vingança de forma injusta. Você vê como é que até isso, né, o cuidado de Deus. E eu acho muito interessante também a questão do cuidado de Deus com relação à convivência, né, a convivência social, né, os limites impostos, né, cada um definir o que é de cada um, onde cada um pode mexer. Voltando um pouquinho na questão do levita, né, cuida das coisas de Deus, mas não mexe onde só o sacerdote pode mexer. Tá? Você precisa auxiliar o sacerdote, tudo bem, porém ali onde ele mexe, você não pode mexer, ali só ele. E o cara, pô, caramba, eu ajudo aqui, mas ali eu não posso mexer. Então, todos esses cuidados, né, que Deus tem conosco, demonstra o amor, né, o carinho que Deus tem por nós, né? E nós precisamos fazer valer isso daí. E acredito que é isso, gente. Quando você... Eu sempre trago esse exemplo aqui, né, exemplos assim, né, familiares. Seu filho erra, seu filho comete um erro, comete um equívoco, você vai fazer o quê? Vai botar ele para fora de casa? Não, você vai acolher, você vai chamar, você vai ficar de castigo. Muito interessante a analogia que eu também pensei para esse capítulo, que é o seguinte: é aquele castigo que você fala para o seu filho. Não sei se hoje em dia se faz isso, não é? Na minha época fazia. Você vai ficar ali de frente para a porta, vai ficar para a parede, frente para a parede, pensando no que você fez, tá? Até a hora que eu quiser, vai ficar ali em pé, pensando no que você fez, pra você se arrepender. Olha que coisa, você não deu uma surra de vara de marmelo, você não bateu, você não xingou, você simplesmente colocou ele ali pensando. Normalmente a criança ficava ali, nós, né, ficávamos ali chorando e tal, daqui a pouco você fala, pô, cara, não vou fazer mais isso não. Depois a sua mãe te chamava, não, vai fazer de novo? Não, não vou fazer não, mãe. É a questão da cidade de refúgio, né? Eu acho que essa analogia ela é bem explicativa aí com relação ao título do capítulo. Então, pessoal, bote isso na sua cabeça, na minha cabeça, na sua cabeça. Precisamos colocar isso na nossa cabeça. Nem tudo é crime, nem tudo é pena capital, nem tudo. Hoje, com as redes sociais, a gente tem todo mundo, né, quer dar opinião de tudo, né? Aqui você vai e fala, como eu estou aqui fazendo, né? Mas as pessoas precisam ter um pouco mais de discernimento naquilo que elas falam. Às vezes as pessoas nem leem aquilo tudo que está escrito, ela vê o título, ela vai e manda. E aí depois você tem que ficar explicando aquilo que você não fez, né? As pessoas que têm notoriedade, né, toda hora você vê alguém, olha, eu não fiz aquilo, não falei aquilo, quer dizer, uma coisa extremamente constrangedora e chata, né? Eu ter que vir a público falar uma coisa que eu não falei, me defender de uma coisa que eu não falei, porque tem um monte de gente dizendo que eu falei sem nem ter averiguado, visto nada, né? Agora lembrei que há pouco tempo um amigo nosso
foi acusado de ter um site que esse site falava mal da política aqui na região que eu moro, e não é um cara, não é ele. Ok, ele pode ir para a justiça sim, ele pode procurar a polícia, a internet não é terra sem lei, mas veja, a reputação da pessoa fica abalada. Porque para falar mal aparece um monte, agora na hora de corrigir, de falar bem, sabe, não se dá a mesma energia ao mesmo tempo. Então a pessoa fica abalada, então a gente precisa tomar cuidado com isso, pessoal. Deus reprova esse tipo de coisa, não defame as pessoas, não venha com acusações que você não tem certeza. Se você tiver certeza, também não acuse. Se tiver que falar, fale diretamente com a pessoa, sabe? Procure não julgar, porque quem julga é Deus, quem vinga é Deus. Então a gente pode ter nossas opiniões, mas não temos o direito de julgar ninguém não. Até porque você não gostaria de ser julgado. Eu também não gosto de ser julgado. Então vamos fazer o mesmo com as pessoas, né? Beleza, pessoal? O capítulo de hoje foi esse, tá? Se você ficou até aqui, quero pedir que você considere se inscrever no canal. Faça a sua inscrição agora! É de graça, tá? Você vai estar me ajudando muito. E ative o sininho de notificações, que aí você vai ser avisado dos vídeos que a gente faz aí todos os dias. Deixe o seu comentário, tá? Seu comentário pode ser crítica, pode ser elogio, pode ser um depoimento. Vai nos ajudar bastante, de forma inteligente, de forma bacana, respeitosa, como a gente está aqui trazendo esse conteúdo para você. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você também entenda que mereça receber essa mensagem, e deixe o seu like. O seu like é fundamental, porque ele faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas vêm aqui, se juntam à nossa comunidade, nós possamos aqui todos os dias ter a bênção de ler a Bíblia e procurar principalmente viver de acordo com os ensinamentos que ela nos dá. É isso que a gente pede a Deus e que a gente agradece a oportunidade de estar aqui todos os dias. Ok, pessoal? Muito obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.